nossos amados e queridos ouvintes. Alegria muito grande no meu coração de poder mais uma vez estar aqui com você para compartilhar a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos meditando em Romanos, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo de número 25. Então vamos ao nosso texto. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Estes versículos fazem parte do ensinamento do apóstolo sobre o gemido. Ele está tratando do gemido de toda a criação, dos que têm as primícias do Espírito e o gemido do Espírito. E nestes versículos, o apóstolo ele vai nos ensinar sobre o gemido daqueles que têm as primícias do Espírito. E entendermos estes versículos é de extrema importância para a minha e para a tua vida, porque nós estamos incluídos nestes gemidos, ou precisamos estar incluídos nestes gemidos, porque nós fazemos parte daqueles que têm as primícias do Espírito. Nesta oportunidade, nós vamos, com a graça de Deus, procurar entender o que o apóstolo ele quis nos ensinar nestes versículos e a maneira que fez isto. No versículo 23, pelo menos 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. O apóstolo, ele tratou sobre o gemido de toda a criação, do versículo 18 ao versículo 22. Você pode rever este vídeo com estas explicações. E quando ele trata do gemido de toda a criação, ele vai nos ensinar que a criação toda está juntamente gemendo e com dores de parto. Nós observamos que a criação ela ficou sujeita ao homem, não porque ela quis, mas porque Deus quis. A criação ela não foi privada da esperança. Então a criação ela geme aguardando a manifestação da glória de Deus em nós. A maneira que a criação espera é com ardente expectação. Ou seja, nós entendemos que há uma vontade, que existe algo que está muito forte. A criação ela sente que está chegando o momento de que a redenção dos filhos dos homens vai acontecer. Agora aqui o apóstolo fala assim, e não somente ela, ou seja, este gemido que é com ardente expectação e que sabe que está chegando o fim, não está acontecendo somente na criação, mas está acontecendo também em nós mesmos. Observem que o apóstolo ele está incluindo
incluído neste gemido. Ele diz, em nós mesmos. Ou seja, em mim e em todos os homens que têm as primícias do Espírito. Nesta primeira grande verdade aqui, é importante nós observarmos que os que têm as primícias do Espírito, quem são essas pessoas? Quem são este grupo de pessoas que têm as primícias do Espírito e que estão gemendo igual a criação está gemendo? Porque esta é a questão apresentada pelo apóstolo. Os que têm as primícias do Espírito são os crentes que estão desenvolvendo os frutos do Espírito, que o apóstolo descreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22. Nós encontramos ali 9 frutos. Então, observem, nós os que temos as primícias do Espírito. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, ela está escrita, aqueles que têm os primeiros frutos do Espírito. O apóstolo está dizendo, os crentes que estão sendo movidos pelo Espírito Santo, que estão com os frutos na sua vida, estes crentes, eles estão gemendo. Este gemido é igual o gemido da natureza. Ou seja, precisa ser com ardente expectação e precisa ser como a mulher que está em estado de parto. E nós observamos essa questão e entendemos que é muito importante nós pensarmos nesta figura de linguagem que o apóstolo usa com dores de parto, porque significa que em breve nós seremos libertos da dor e passaremos para desfrutar a alegria. Então olha que coisa tremenda. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Então esta é a primeira grande questão que o Espírito me impulsiona a dizer a você. Precisamos buscar os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito vão nos levar a nós gemermos, a nós esperarmos igual a natureza está esperando. Agora, em segundo lugar, é muito importante nós observarmos que o apóstolo, ele nos informa aonde este gemido está acontecendo. Ele nos diz, em nós mesmos. Percebam que, novamente, o apóstolo se inclui. Em nós. Ele está dizendo em mim e em todos os que têm as primícias do Espírito, nós estamos gemendo em nós. Ou seja, é um gemido interior. Não é um gemido de reclamação. Não é um gemido que você reclama para pessoas que estão à sua volta. É um gemido interior. É um gemido de alma. Um gemido de espírito. Um gemido do profundo do seu coração. Este gemido que está em você, ele tem um motivo. Ele tem uma causa. Ele tem um fundamento para isso. E esta é a terceira grande verdade colocada aqui diante de nós. E a causa deste gemido é que nós esperamos. Esperamos o quê? A adoção. Esta adoção é a redenção do nosso corpo. Percebam algo muito importante aqui. Nós somos filhos de Deus por adoção. Quando nós acreditamos, quando nós
obedecemos ao Espírito Santo, nós somos adotados. É isto que aconteceu no versículo de número 15. Só que aqui o apóstolo nos informa o ápice da adoção. E o ápice da adoção é a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é o momento em que o nosso corpo será transformado de corpo corruptível para corpo incorruptível. E isto acontecerá no dia do arrebatamento. Então observem que o apóstolo ele está dizendo-nos que nós que temos os frutos do Espírito precisamos gemer. O nosso gemido é porque esperamos o dia da nossa redenção. Que coisa maravilhosa! O apóstolo ele está tratando do gemido. Porém, aqui neste versículo, ele nos informa que o nosso gemido precisa ser não por causa das lutas, não por causa das dificuldades que enfrentamos, mas o nosso gemido tem que ser por aguardarmos, por desejarmos, por esperarmos o dia em que a nossa redenção ela vai acontecer. Que o Senhor possa produzir estas grandes verdades no meu e no teu coração. E que você possa entender, aleluia, que nós precisamos do Espírito Santo para desenvolver em nós estes frutos. E estes frutos vão nos levar a desejarmos o dia da redenção do nosso corpo. E eu não tenho dúvida o que eu vou dizer, que quando nós tivermos esta esperança, aleluia, quando nós tivermos a exemplo do que o apóstolo Paulo disse no versículo 18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando esta verdade estiver em nossos corações, então nós prosseguiremos para o alvo, que é o dia da nossa redenção, apesar das nossas dificuldades aqui na terra. Que o Senhor possa nos abençoar com esta grande verdade. Então nós encontramos aqui 3 coisas importantíssimas. A primeira dela, nós que temos os frutos do Espírito, nós gememos. Este gemido, ele é um gemido interior, ele é um gemido de alma. E gememos porque esperamos o dia da redenção do nosso corpo. Agora observem o versículo 24 e o versículo 25. O apóstolo vai explicar-nos a nossa espera. Ele diz que nós esperamos a adoção. Não é verdade? Agora ele vai explicar esta esperança. E nos diz assim, porque em esperança fomos salvos. Entendam que não é a esperança que salva. O que salva é a graça de Deus. E nós já aprendemos isto de uma forma muito clara, que não existe nada que possa me salvar a não ser a graça. Porém, é pela graça através da fé. Então, a fé, ela me leva à graça. Aqui o apóstolo diz, em esperança somos salvos. Veja que não é a esperança que me salva, é em esperança. É pelo ato de eu ter esta esperança. Agora ele vai explicar as características desta esperança. E são 2
características colocadas pelo apóstolo. Em primeiro lugar, ele diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então, a primeira característica desta esperança é: eu preciso esperar aquilo que eu não vejo. Por quê? Quando eu ver aquilo que eu espero, então não é mais esperança. Eu preciso esperar a redenção do meu corpo, a salvação, a transformação. Eu somente irei ver isto quando o arrebatamento acontecer. Então observem que o apóstolo ele está tratando da esperança e nos dizendo que nós precisamos esperar até o dia da nossa redenção. A minha esperança tem que ser até aquele dia. E isto tem que ficar muito claro na minha e na sua mente, que eu preciso esperar até o dia da nossa redenção. A segunda característica desta esperança, ele nos diz no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, observem, com paciência ou esperamos. Então está aqui, a segunda característica desta esperança é eu esperar com paciência. E entender essas características desta esperança é de extrema importância para as nossas vidas. Em um mundo em que não gostamos de esperar. E de esperar com paciência ainda é muito mais difícil. Precisamos da ação do Espírito para que esta esperança com paciência ela aconteça nos nossos corações. É importante observarmos também que aqui está a característica da fé salvadora. Porque a fé e a esperança, elas caminham juntas. São duas palavras que são inseparáveis. Porque eu espero quando eu acredito. Não tem como eu esperar algo que eu não acredito. E eu acredito quando eu espero. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Então, fé e esperança caminham junto. Por isso que o apóstolo diz, em esperança somos salvos. Pelo ato de eu esperar, esta esperança vai me levar à salvação. Então, percebam, as duas características da esperança. Esperar o que não vemos e esperar com paciência. Que o Senhor possa produzir no meu e no teu coração o entendimento destes versículos e buscarmos do Senhor o desenvolvimento dos frutos espirituais em nossas vidas. Por quê? Porque estes frutos, eles vão nos levar a desejar com ansiedade ou com ardente expectação o dia da nossa adoção ou a redenção do nosso corpo. Que o Senhor possa nos abençoar através desta palavra e que possamos confiar que o Espírito Santo é poderoso para produzir estas virtudes em nossos corações. Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. E nesta oração nós estaremos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e também pedindo para que o Senhor envie o Espírito Santo para produzir em nossos corações estes frutos do Espírito e que nos leve a nós desejarmos ardentemente o dia da nossa
adoção. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande e eterno Pai, nesta hora nós queremos te agradecer pela oportunidade de poder levar a tua palavra. Agradecer também pela vida dos que nos ouvem. O ato, Senhor, de nós estarmos levando e o ato de pessoas estar ouvindo é a ação do teu Espírito em nossas vidas. Senhor, envia o teu Espírito para produzir em nossos corações os frutos do Espírito, as primícias do Espírito, e que estes frutos nos levem a desejarmos, assim como a natureza espera com ardente expectação que eu e os que me ouvem possam receber o Espírito para nos levar a esperarmos com ardente expectação o dia em que seremos adotados definitivamente pela transformação que o Senhor fará em nossos corpos. Obrigado, Deus, e que o Senhor nos dê graça para continuarmos com estes estudos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. E querendo Deus, nós estaremos a partir da próxima semana dando continuidade ao nosso estudo e analisando o gemido do Espírito, ou a maneira que o Espírito age em relação àqueles que têm as primícias do Espírito e em relação à criação. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.